Olá, me chamo Nayara Estrela de Lima Souza. Estou aqui na disciplina de Biofísica para apresentar o trabalho de Bioação 2, né? Biofísica dos fluidos. O comportamento hidroestático e hidrodinâmico do sangue. Nessa apresentação, eu vou explicar para vocês como a biofísica estuda o comportamento do sangue dentro do sistema circulatório. A gente vai entender os princípios da física, como pressão e fluxo, como eles ajudam a explicar situações como hemorragias, compressões, vasodilatações e obstruções de vasos sanguíneos. O sangue como fluido. Na biofísica, o sangue ele é considerado um fluido. Ele circula por um sistema fechado, formado por artérias, veias e capilares, sendo impulsionado lá para o nosso coração. A sua circulação é essencial para levar o oxigênio e nutrientes às células e retirar substâncias que precisam ser eliminadas pelo nosso organismo. Ou seja, ele retira tudo aquilo que é ruim, certo? O sangue como um fluido biológico circula em um sistema fechado de vasos, é impulsionado pelo coração, transporta oxigênio e hormônios, tá? Muito importante destacar. Remove gás carbônico e resíduos metabólicos. A gente tem aqui uma imagem do sistema circulatório, né? Por onde nosso sangue circula, ó. Pulmões, artérias pulmonares, átrio direito, ventrículo direito, veia cava, capilares, artéria aorta, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, veias pulmonares, ou seja, é um sistema bem complexo que para o nosso organismo poder funcionar, para a gente sobreviver, o nosso sangue tem que circular em tudo. Hidroestática. Gente, a hidroestática, ela estuda os líquidos em repouso ou sob pressão. No sistema circulatório, a pressão arterial é responsável por manter o sangue circulando por todo o nosso corpo. Além disso, a gravidade influencia nessa pressão, certo? Por isso, ela pode variar quando estamos em pé ou quando estamos deitados. Ou seja, a hidroestática no sangue. Ela estuda o sangue quando está sob pressão, a pressão arterial mantém a circulação, a gravidade, ela influencia a distribuição do nosso sangue e a pressão varia conforme a posição do corpo. Por isso que, às vezes, quando a gente está em pé, que a gente está correndo, a nossa pressão arterial sobe. Por quê? Porque faz o nosso coração bater mais rápido e, consequentemente, o sangue circular mais rápido, certo? Vamos aqui agora para a hidrodinâmica. A hidrodinâmica, ela estuda os líquidos em movimento. O coração, gente, ele funciona como uma bomba que impulsiona o sangue pelos vasos sanguíneos. Ou seja, quando um vaso fica mais estreito, ele aumenta a resistência à passagem do sangue, fazendo com que o coração precise exercer mais força para manter a circulação. Por isso que pessoas quando têm, por exemplo, veias entupidas, né, com gordura, o que é que acontece? Cada vez que o sangue vai passando por ali, vai ficando mais estreito. Ou seja, o nosso coração tem que fazer mais força, impulsionar mais o sangue para poder passar por ali. Por isso que muitas das vezes acontecem os infartos. Por quê? Porque o coração trabalha tanto que ele não aguenta. Ou seja, a hidrodinâmica é o movimento do sangue, o coração ele funciona como uma bomba, o sangue flui continuamente pelos vasos. Quanto maior o diâmetro do vaso, menor a resistência. Quanto menor o diâmetro, maior a resistência do fluxo. Hemorragia. Quando ocorre uma hemorragia, há o rompimento de um vaso sanguíneo e perca de sangue. Isso provoca queda da pressão arterial e reduz o transporte de oxigênio para os tecidos. O nosso organismo é tão incrível que, para minimizar esse problema, o organismo ele ativa um processo de coagulação. O que é que esse coágulo vai fazer? Ele vai ajudar a interromper o sangramento. Por isso que muitas vezes, quando a gente vê, por exemplo, um acidente, quando tem fratura exposta, ou então quando tem um corte muito profundo, a primeira coisa que o pessoal, né, da assistência faz é procurar parar o quanto antes esse sangramento. Por quê? Porque quanto mais sangue sai, mais a nossa pressão arterial vai
baixando. Por quê? Porque não tem como o sangue circular corretamente. Esse sangue foi, a veia foi ali rompida e esse sangue está só saindo. Ele não está conseguindo circular. E cada vez nossa pressão vai diminuindo, correndo o risco da pessoa virar um óbito. Por isso que eles sempre procuram o mais rápido possível tampar, né, digamos assim, na linguagem popular, tampar para que o sangue volte a circular. Não pela veia que, obviamente, cortou ali, né, onde teve a passagem, mas fazendo outro fluxo. Ou seja, o que acontece quando o vaso se rompe? Perca de sangue, queda da nossa pressão arterial, redução do transporte de oxigênio e o organismo ele ativa a coagulação para conter o sangramento. Assim, a gente conclui que a física ela ajuda a compreender o funcionamento do sistema circulatório. Pressão, fluxo e resistência determinam o comportamento do sangue e alterações nesses fatores podem provocar doenças importantes. E vou citar aqui algumas delas que são bem conhecidas. A primeira, não poderia deixar de falar da hipertensão, né, que é a pressão alta, que ela está relacionada ao aumento da pressão nos vasos. O infarto do miocárdio, né, que ele pode ocorrer quando uma artéria do coração ele é obstruída. Geralmente uma artéria, né, que é a artéria coronária, ela fica entupida por uma placa de gordura e um coágulo. Aí o que é que acontece? O sangue não consegue passar. E ali vai morrendo uma parte do músculo, né, uma parte do coração. Que ele vai deixando de receber oxigênio e, consequentemente, ele vai morrendo. Temos também o famoso AVC, né? Acidente vascular cerebral, que ele acontece diferente do infarto, ele acontece no cérebro, o infarto no coração e ele no cérebro. Ele pode ocorrer, gente, de duas formas. O AVC isquêmico, que é uma artéria do cérebro, ela fica entupida, e o AVC hemorrágico, que é um vaso sanguíneo do cérebro, ele se rompe e ocorre um sangramento, né? Ocorre uma hemorragia. Em ambos os casos, parte do cérebro ele pode deixar de funcionar corretamente. Por isso que muitas pessoas, quando sofrem um AVC, a maioria fica com sequelas, porque realmente o cérebro para de funcionar. Termino aqui minha apresentação e agradeço a todos pela atenção e até a próxima. Deixo aqui apenas as referências. Obrigada.